Bom, damos início então à lição 4, onde a tônica da lição vai ser agora então construir o conceito de jornalismo da maneira como o Ciro Marcondes o faz no livro dele, né? Jornalistas, a Saga dos Cães Perdidos, né? E eu vou introduzir a aula de hoje mostrando para vocês uma discussão um pouquinho mais teórica, assim, a respeito do conceito de modernidade, da ideia de modernidade. Tá? O Renato Ortiz ele tem um livro dele, que se chama Moderna Tradição Brasileira, onde ele apresenta, né, o conceito, a ideia de que o novo é diferente do moderno. Tá? O que é o novo? Né? O novo, por exemplo, eu posso comprar uma geladeira nova, posso comprar um carro novo. Tá? O carro, enfim, bonitinho, a gasolina, funciona bem, tem potência no motor e tal, é um carro novo, né? Agora, é uma outra coisa eu comprar um carro moderno, tá? Que pode ser novo também, né? As coisas não são excludentes, mas a ideia dele é mostrar que são coisas diferentes. Qual que é a diferença entre o novo e o moderno, né? É que o automóvel moderno, ele, além da opção de alimentação com gasolina no combustível, ele vai me oferecer também um modo híbrido que vai usar energia elétrica. Além dos contadores normais que qualquer carro tem, ele vai me oferecer uma série de recursos, como o computador de bordo, que vai calcular a média de consumo e vai me dar uma série de outros recursos, controle de voz. Eu vou ter um botão lá que eu aperto, ele estaciona sozinho, sem eu precisar encostar no volante, ele vai lá e faz a baliza, né? Então, isso é um automóvel moderno, quer dizer, que no fundo, ele, quando surge alguma coisa moderna, né, é como se ela dissesse assim, olha, tudo que tem antes de mim é outro patamar, assim, né? Eu estou num outro nível, eu estou num nível diferente, né? Então, é um pouco nesse sentido de ruptura com o que veio antes, que surge por volta do século XVII no campo da filosofia, justamente o que a gente chama da filosofia moderna, tá? Que vai então colocar ali uma espécie de baliza de marco, né? Com o qual a filosofia moderna vai se diferenciar radicalmente de tudo que vinha antes dela, a filosofia anterior. E em que aspecto que vai haver essa ruptura, né? O que caracteriza essa filosofia moderna? Bom, se a gente olhar, eu vou tentar apresentar isso em dois aspectos, tá? No aspecto da pessoa e no aspecto da sociedade, tá? Se a gente olhar o que a filosofia antiga dizia para a pessoa, ela apontava coisas do seguinte gênero, né? Para a pessoa evoluir, para a pessoa, por exemplo, crescer do ponto de vista ético, do seu comportamento, né? E até mesmo do seu conhecimento, o que ela tem que fazer, né? Se a gente pegar numa perspectiva da filosofia cristã, por exemplo, né? Medieval, se a pessoa quisesse melhorar eticamente, ela tinha que deixar a alma dela meio que quase que sair fora do corpo para se aproximar de Deus, para se aproximar do divino. Ou seja, é uma perspectiva de que para o sujeito crescer, ele tem que fazer uma espécie de ascese, de ascensão a uma outra esfera que é superior a ele, que está fora dele, portanto, que é o divino, aonde ele vai se purificar, e a partir desse contato com o divino ele vai se tornar um sujeito melhor, tá? Mesmo numa filosofia pagã, como a platônica, por exemplo, né, essa ideia da ascese também está presente. Só que em vez do sujeito ter que se aproximar de Deus cristão para melhorar, ele vai se aproximar de quê? Né? Desse mundo das ideias que o platonismo, a filosofia platônica,
vai sugerir que existe um lugar fora, para além do físico, né? Um lugar da metafísica, onde também, se alguém quiser melhorar, vai ter que se aproximar daquilo, né? Pois bem, isso é do ponto de vista do sujeito, né? E do ponto de vista das tradições, né? Do ponto de vista da política, por exemplo, né? A mesma coisa, quer dizer, o Platão escreve um diálogo lá que se chama República, onde ele vai dizer, olha, a boa cidade é aquela cidade que tem leis perfeitas, que são leis semelhantes àquelas que existem no mundo das ideias, que são perfeitas, e a partir dessa concepção inicial, de uma perfeição ideal das leis, ele vai sugerir, então, a construção justamente de um país que se paute nessas leis perfeitas, que vai ser a República, que ele escreve. Tá? E, já no momento do século XVI, século XVII absolutista, vão surgir perspectivas sociais que vão apontar para a ideia, né, de que justamente a política deve se pautar por tradições, que são tradições como a tradição absolutista, por exemplo, né, que dizem que quem governa um determinado poder, um determinado país, deve ser alguém colocado ali com base nessa tradição absolutista, né, e que essa pessoa representa a vontade de Deus, representa justamente, né, a perspectiva dessas forças externas e superiores, né, que se materializam, que se personificam na figura do monarca absoluto, que é a pessoa que vai exercer o poder na Terra, então, em nome do divino. Né? Então percebam que esse é o panorama do pensamento antigo, né, que eu trago aqui como exemplo da filosofia para a gente pensar um pouco, mas que é o panorama do pensamento antigo de maneira geral, que vai criar uma espécie de pensamento teocêntrico, né, de mundo centrado numa ordem superior, né, aos sujeitos, e que se coloca como uma ordem no mundo, né? E contra a qual, inclusive, se alguém se lança, né, querendo questionar aqueles valores, né, essa pessoa ela pode ser, inclusive, condenada, pode ser, né, esse mundo antigo da tradição é o que dá suporte a práticas como a prática da Inquisição, em que, no momento em que alguns cientistas começam a falar lá, olha, mas parece que a Terra gira em torno do Sol e que a gente consegue constatar isso de certas maneiras e tal, né? Ou seja, se alguém, por meio de uma racionalidade, faz uma descoberta ou tenta criar uma descoberta nesse sentido, vai ser taxado como herege e ameaçado de ir para a fogueira se não recuar e dizer, não, realmente não é nada disso, né? Quer dizer, então é uma tradição que vai se pautar, né, num exercício de poder, né, dessa ordem também da tradição, na qual o pensamento crítico, né, de um sujeito ainda não havia aflorado como algo que pudesse ter direitos, digamos assim. Né? A grande ruptura do pensamento moderno vai ser justamente esse. Desde um percurso que vai desde do pensamento de Descartes até Kant, por exemplo, né, que se pode situar como marcos do pensamento moderno, né, num certo sentido, a gente vai ver surgir uma nova perspectiva, tanto do sujeito quanto da sociedade. A perspectiva do sujeito vai ser qual? A de um mundo onde o sujeito ele passa a exercer uma espécie de protagonismo em relação a várias ordens, né? de várias situações. Por exemplo, na situação do conhecimento, né? Na situação do conhecimento vai se privilegiar um sujeito que é capaz, a partir do seu intelecto, a partir da sua percepção, a partir de experiências que ele consegue ter no mundo, ele é capaz de criar uma ciência com base nas próprias estruturas inatas do sujeito, da racionalidade, do pensamento crítico, né, da capacidade analítica, né, de criar uma ciência baseada no sujeito, né, e vai defender a ideia de que essa ciência deve ter uma autonomia de descobertas. Tá? Em relação ao comportamento ético, o que vai se colocar para o sujeito? Não, se você quer agir eticamente de maneira virtuosa, não precisa apelar para os valores da religião. Você é dotado de uma racionalidade que te dá a condição, por meio de uma análise racional, de descobrir
se o roubo é uma atitude ética ou não. É só você pensar, né? É só você colocar a sua cabeça para funcionar e fazer a análise da situação. O que representa o roubo? É alguém que vai lá e se apropria de uma coisa que é de outra pessoa. Tá? Você não precisa apelar para a religião para saber que isso é uma coisa errada. Você, analisando a situação racionalmente, você vai descobrir que isso está errado. Tá? Então surge com a filosofia moderna essa perspectiva de um mundo que ela é centrada no homem, que ela coloca o homem no centro. Então uma perspectiva antropocêntrica, né? Divergente daquele mundo anterior, onde o teocentrismo era predominante. Então, por isso, moderno, porque rompe com aquele mundo teocêntrico e cria uma nova estrutura de mundo, digamos assim, que se coloca como centrada, né, como protagonista do processo, como sujeito. Né? E se isso, do ponto de vista do conhecimento, gera um sujeito do conhecimento, que é o sujeito das descobertas científicas, e se, do ponto de vista ético, gera um sujeito que é capaz de deduzir leis éticas a partir da racionalidade, né? O que vai acontecer? Vai se dar um passo em relação a mais, né? Em relação à racionalidade desse sujeito ético, que vai ser o seguinte: bom, se ele é capaz de descobrir quais são os comportamentos éticos que a sociedade inteira deveria cumprir, quer dizer, dá-se mais um passo e transforma-se isso em lei, né? E aí essa lei ela vai regular a sociedade, ou seja, nós somos capazes de deduzir as leis de regulação da sociedade a partir da racionalidade. Tá? Então, se no modelo antigo de mundo, né, você era obrigado a respeitar, por exemplo, um poder autoritário, monárquico, absolutista, porque a tradição dizia que aquele cara era representante de Deus e que vinha de uma certa tradição e tal, tal, tal. Na sociedade moderna, você vai dizer, não, os sujeitos são todos iguais. A mesma racionalidade que o rei, o padre tem e o camponês tem também. Talvez algumas classes estejam com essa racionalidade atrofiada ou intencionalmente colocadas num patamar que não dê autonomia para esses sujeitos, né? Mas justamente para que eles sejam submetidos de propósito. Quer dizer, se esses caras ganharem essa autonomia e conseguirem fazer uma crítica racional, eles vão perceber que todos são iguais na sociedade. Então, se todos são iguais na sociedade, quer dizer que não tem que ter Estado, não tem que ter... Não, tem que ter. Porque o homem, infelizmente, ele depende de uma regulamentação superior com poder de polícia, de punição, de legislação, etc., para fazer com que na sociedade todos se respeitem, né? Com que a gente saiba quais são os limites de até onde eu posso ir, onde começa o direito do outro. O homem precisa dessa força, dessa instituição superior que coloque limites, que prenda alguém porventura lá que fez alguma coisa errada ou mate o cara, deixe na cadeia, né? A gente precisa dessa ordem social. Mas essa ordem social é algo da natureza ou da ordem de um pacto social. Ou seja, os homens eles criam um pacto entre eles para que essa força se exerça, então, sobre eles. Mas, justamente, quer dizer, num processo tal que, porventura, se a partir do pacto que a gente criou, essa força começa a se mostrar uma coisa negativa, o prejudicial aos próprios sujeitos que assinaram esse pacto, a gente rompe o pacto e muda as leis e coloca outro no poder. Quer dizer, a instituição social do poder passa a ser alguma coisa de uma ordem questionável e não mais algo da ordem de uma tradição contra a qual ninguém podia se colocar. Muito pelo contrário, a partir de agora, né, com pequenos avanços, é lógico que essa transição vai ser uma transição violenta, né? Tanto é que vai ter reflexões históricas como a Revolução Francesa, as revoluções burguesas do século XIX, né? Vai ter toda uma ordem de consequências no sentido de realmente implementar na prática um mundo centrado nos sujeitos racionais e independentes, modernos, né? Que se livra dessas amarras de uma tradição obscurantista, que era repressora, que colocava as pessoas na ignorância de propósito para conseguir perpetuar-se no poder, né? Vai ser um processo traumático, mas o rumo da transformação é esse. O rumo da transformação está dado, e vai ser esse, quer dizer, o surgimento de uma modernidade que vai ser toda pautada
no homem como centro das relações sociais, do mundo, das descobertas, etc., né? da conduta ética, né? O homem nesse centro, né? E em vários momentos entrando em conflito com uma tradição que vinha até então e que era um modelo, quer dizer, de uma tradição que se colocava como insuperável, como inquestionável, como acima de qualquer suspeita, né? E que em nome desse lugar que a tradição ocupava, quer dizer, se percebe a partir da ótica moderna que era uma tradição obscurantista e arbitrária e de uma tradição autoritária, né? Então, o que acontece? Essa nova ordem social, que evidentemente vai surgindo e vai se estabelecendo aos poucos, é a tradição da modernidade. Tá? E o que o Ciro Marcondes vai dizer no conceito dele de jornalismo? Né? Ele vai dizer justamente ali naquele segundo parágrafo o quê? Que o jornalismo é a síntese do espírito moderno, desse espírito que eu tentei explicar para vocês agora há pouco, mais focado na questão da filosofia moderna, mas que é um espírito que privilegia basicamente, né, o homem e a racionalidade humana, a capacidade de razão que esse homem é capaz de exercer, porque isso é uma faculdade nata do ser humano, é aquilo que é a essência do ser humano, é de ser um animal racional, e que propõe, então, que o jornalismo ele é justamente a síntese desse espírito. Então, o que acontece? A partir desse conceito de jornalismo que coloca o jornalismo como algo da natureza do espírito moderno, a gente já percebe, quer dizer, que o jornalismo, do jeito como esse conceito está colocando o jornalismo, ele nasce com a filosofia moderna, nasce com o iluminismo. Tá? Nasce com esse espírito moderno que é de uma razão que é capaz de produzir a verdade, tá? É capaz de jogar luz sobre as coisas e torná-las, então, transparentes, claras, límpidas, capazes de entendimento. Né? Quer dizer, então essa razão, verdade, transparência, impondo-se diante de uma tradição obscurantista que vem desse passado, né, da tradição pré-moderna, né, e que resulta também num questionamento de todas as autoridades, seja a autoridade da igreja, seja a autoridade do monarca, a crítica da política, tá, o estabelecimento, então, de uma discussão política que mostra que se alguém é monarca ali, aquilo é uma relação política e que isso pode ser colocado em xeque, porque a base da relação política deve ser sim um contrato social e não mais alguma coisa de ordem de permanência de uma tradição eterna, tá? Ou seja, que vai também depositar uma espécie de confiança irrestrita na perspectiva de uma transformação histórica, de um progresso, de um aperfeiçoamento contínuo da espécie. Tá? Essa vai ser a alma, então, da própria pensamento moderno e que o jornalismo vai ser uma espécie de síntese disso. Tá? Então, evidentemente, quer dizer, um conceito de jornalismo que lança o jornalismo dentro dessa perspectiva de estar embutido na modernidade, sendo a síntese desse espírito, né? Quer dizer, é um conceito de jornalismo que faz, então, o jornalismo nascer a partir do século XVII. Antes disso não seria possível um jornalismo. Mesmo que houvesse, em momentos anteriores, coisas parecidas com o jornalismo. Então muita gente dizia, né, o jornalismo nasceu com a prensa do Gutenberg lá no século XV e tal, não sei o que, né? Não, se faziam coisas que eram impressas no papel, mas aquilo não era jornalismo. Por quê? Porque não tinha esse espírito moderno de privilegiar uma razão, né, em detrimento de uma tradição. Não, muito pelo contrário. A primeira coisa que Gutenberg colocou na prensa dele foi a Bíblia. Né? Quer dizer, essa tradição ainda era o que vigorava e aquilo que não se mexia, que era inquestionável. Né? Não, o jornalismo já nasce numa outra ordem de pensamento, que é essa ordem antropocêntrica, em que o sujeito racional ganha um protagonismo, né?
e que a racionalidade dele começa a passar limpo certos valores da tradição que esse sujeito vai colocar em xeque. Tá? Então o jornalismo é isso, o jornalismo não pode ser aquilo que havia, né, uma folha que o Júlio César, o imperador romano, escrevia diariamente, que se chamava Jornal, e que ele emitia aquilo para o império, para seus centuriões lá e tal, com ordens e tal, não sei o quê. Aquilo era escrito no papel, chamava jornal, mas aquilo não era jornalismo. Por quê? Porque aquilo eram ordens que saíam do Júlio César e que iam mandadas para seus subalternos lá, para que eles cumprissem pura e simplesmente, dentro de uma estrutura de tradição. O cara era imperador e determinava as coisas e as pessoas simplesmente cumpriam. Então isso também não era jornalismo. Quer dizer, jornalismo é alguma coisa que envolve, então, uma gênese histórica, é alguma coisa que surge a partir do século XVII, XVIII. Antes disso não pode ter jornalismo. Por quê? Porque esse espírito moderno não existia, né? E muito menos como projeto, como foi na época do Iluminismo, né? No século XVIII francês, por exemplo, que vai culminar com a Revolução Francesa. Isso não existia. Tá? Então a história do jornalismo vai refletir de forma bastante próxima a própria história da modernidade. Ele chama de aventura, mas é a história da modernidade, desse pensamento moderno, que desloca o eixo da tradição para o sujeito racional, para a ciência feita por sujeitos racionais que descobrem coisas e vão acumulando conhecimentos a partir da sua própria base de intelecto, de entendimento, tá? E não mais algo que tinha que estar atrelado a uma tradição, né? Que por mais que parecesse ser ciência no passado, né? Você fala, não, Aristóteles já tem ali zoologia, já tem não, ele colecionava aquelas coisas, mas na hora que você vai ler a física do Aristóteles, quer dizer, tem mundo supralunar, sublunar, embaixo tem... enfim, são estruturas metafísicas, né? São estruturas que têm sempre uma ordem de transcendência lá, aonde se coloca, né, no caso da obra do Aristóteles, o motor, né, aquilo que não tem causa, né, o incausado e tal, que depois o cristianismo vai projetar a figura de Deus. Então é isso, quer dizer, sempre tem alguma coisa de fora que submete o sujeito e que organiza a sociedade. E na sociedade moderna não, a sociedade, o sujeito ele se auto-organiza e ele organiza a sociedade por meio de um consenso, de um grupo de sujeitos lá com os mesmos direitos de racionalidade que vão lutar por isso. Agora, qual que é a questão que vai se colocar aí, né? A questão que vai se colocar aí é a seguinte, é a transição. É a transição, né? Qual que vai ser a velocidade, quais, né? Aí que começa a confusão histórica, digamos assim, né? Do processo histórico que faz com que o jornalismo surja num século num país, no outro em outro e tal, e que aí vocês vão entender melhor o percurso da nossa disciplina aqui, por que o jornalismo no Brasil surge em 1808 e qual que é o ritmo de transformação que vai acontecer aqui, até a gente adquirir, né, as premissas básicas da modernidade, né? Então, qual que é o trauma? Né? O trauma é surgir esse tipo de pensamento no mundo ainda que vem predominantemente sendo governado por forças de tradição religiosa, inquisitorial, monárquica, absolutista, etc., né? E que vê surgir como figuras emblemáticas dessa transformação uma nova relação, por exemplo, no campo da produção e da movimentação econômica. Surge uma nova perspectiva, que é uma perspectiva de sujeitos que produzem e sujeitos que fazem negócios. Então antigamente não tinha sujeito que produzia e fazia... Não, tinha. Sim. Mas como estava dentro de uma ótica de tradição, o que acontecia? A tradição fazia com que, primeiro, que esse sujeito que ganhava dinheiro e que fazia negócio, que ele tivesse que dar a maior parte do que ele produzia para o rei, sem motivo, por força da tradição, de que era o rei que deveria determinar as taxas e impostos, e ele determinava e roubava a maior parte do dinheiro de quem estava na área produtiva, né? E inclusive sendo o dono da terra, quer dizer, o rei era o dono da propriedade, né? Não tinha propriedade burguesa, não tinha
direito de propriedade. Né? Você era um servo do rei que ocupava a terra do rei, e aí produzia ali, então a maior parte da produção naturalmente era do rei. Começa a surgir um outro tipo de perspectiva econômica. Não, somos todos sujeitos iguais, então por que a terra tem que ser do rei? Por que eu não posso ter a minha? Né? Por que o dinheiro que eu produzo pode ser apropriado pelo rei? Né? O rei, como ele era senhor absoluto da vida e morte no reinado dele, se alguém começasse a guardar muita riqueza ali e tal, ele mandava matar o cara e mandava trazer a riqueza para o castelo dele. Não tinha o menor pudor. Né? Ele exercia um poder absoluto. Né? Enfim, o burguês está aparecendo com uma nova lógica, quer dizer, com uma lógica de que ele quer ter propriedade, que ele quer acumular, que ele quer ganhar dinheiro, que ele quer ganhar dinheiro na produção, na comercialização e tal. Ou seja, aí vai haver uma transição desse mundo monárquico para o mundo burguês, é lógico. E se cada país vai ter seu timing, vai haver uma tradição. Mas esse personagem do burguês nasce então com a modernidade no campo econômico. É a frase aí do Ciro Marcondes. A modernidade econômica gerou o empreendedor burguês. Tá? É um personagem mítico cujo desenvolvimento pleno ocorreu principalmente no século XVIII. Tudo bem, pleno no século XVIII na Europa, né? Tá, aqui a gente vai ver como é que é a coisa. Mas enfim. E a modernidade política assistiu à vitória da democracia republicana. Tá? Também, cada país com o seu timing, com a sua história. Né? Mas é isso, quer dizer, vai surgindo no campo político uma perspectiva de que somos todos iguais, fazemos um pacto social para que a sociedade seja governada. Porque tem que ter governo, isso tem que ter polícia, tem que ter. Mas tem que ter lei. E todo mundo tem que ser submetido à lei, quer dizer, é uma nova ordem política que submete todo mundo a uma força superior, que é a força da Constituição, né? Que é absolutamente diferente da força da tradição, que não tinha conversa. Quer dizer, quem estava no topo da hierarquia era a nobreza e o clero, e eles determinavam as relações políticas. Eles eram o poder político e ninguém mexia naquilo. Aquilo era uma ordem hereditária, né? Nas sociedades modernas vão começar a surgir outros tipos de representação política, né? Ou seja, o segundo personagem, depois do burguês, que surge na sociedade moderna é o político, com a ordem toda de sutileza da representação política, então legislativo, executivo, né? Vai surgir também o judiciário, enfim, né? Essa coisa do exercício da política por intermédio dessas instituições democráticas aí que lá para frente vão ser republicanas e tal. E aí o que acontece? Um terceiro campo de problema também que vai acontecer vai ser na ordem, efetivamente, dos direitos humanos e direitos sociais. Tá? Porque essa sociedade antiga não quer largar a mão dos valores da tradição, a sociedade moderna está colocando novos valores que vão abranger, por exemplo, direitos humanos inalienáveis, né? A igualdade, fraternidade, a liberdade. Né? Esses valores são inalienáveis, não tem como negociar isso. E a sociedade antiga está dizendo, não, que é isso, que história é essa de liberdade? Para com isso. Né? Então vai surgir um meio de campo aí, na verdade, que vai ser uma luta e que vai ter uma espécie de representante, de defensor, e esse defensor, por meio da palavra, por meio da escrita, né, vai ser justamente o jornalista, quer dizer, que é um defensor, então, de direitos sociais e humanos. Tá? Nessa figura do jornalista, que é um cara que, como que ele faz essa defesa dos direitos sociais e humanos? Justamente num exercício de uma crítica, que é uma crítica da racionalidade que se impõe diante da tradição obscurantista. A gente cai lá no conceito. Tá? Como é que se dá essa luta social pelos direitos sociais humanos? Por meio do jornalismo, que é a razão, né, que vai ganhar a forma da mensagem jornalística, da matéria, né, que os jornais fazem circular, impondo-se diante de uma tradição obscurantista, ou seja, denunciando os problemas dessa tradição, questionando essas autoridades que dizem que as coisas têm que ser do jeito que são até hoje. Né? Por que tem que ser se é um pacto? A gente tem que discutir isso, a gente tem que conversar,
tem que chegar a novas leis, né? Tem que chegar a novas conclusões e tal. O jornalismo vai ser aquele lugar onde as pessoas vão estar se debatendo por essas novas leis. Tá? Vocês vão ver que no começo do jornalismo, né, boa parte do jornalismo era exercido por pessoas formadas em faculdades de direito. Né? As faculdades de jornalismo mesmo são bem posteriores, da década de 1940, a primeira. Enfim, havia todo um jornalismo antes que era praticado por bacharéis. Quer dizer, essa coisa de que tinha os caras lutando, né, para conseguir modernizar os direitos sociais e garantir os direitos humanos, e que esses caras que estavam lutando o tempo todo por isso, que eram críticos, eram jornalistas. Então o jornalismo nasce no bojo dessa movimentação da modernidade, com esse papel de defensor de direitos sociais e direitos humanos, se utilizando da razão como mecanismo para produzir textos que jogam luz e questionamento contra as autoridades, contra a tradição obscurantista, né? Contra os políticos, porque pode ter político eleito também que é político que começa a sair da linha, o jornalismo vai lá e tem que bater nesse cara, tem que também desconfiar dele, né? E um projeto de confiança muito séria na ideia de que as coisas vão melhorar por intermédio dessa crítica, tá? Que esse papel vai resultar no aperfeiçoamento constante, inclusive da espécie. Quer dizer, é um projeto muito audacioso, o projeto do moderno, né, da modernidade. E é o projeto que o jornalista, então, vai ser um desses personagens. Né? Então a gente consegue, por intermédio desse conceito de jornalismo, tanto colocar um marco histórico, no ponto de vista de em qual época surge o jornalismo, surge na época da modernidade. Essa modernidade vai ser mais tardia ou mais precoce, dependendo de país para país, da história de cada um, etc., conforme a gente vai ver, mais no módulo histórico, né? E, por outro lado, quer dizer, também é um conceito de jornalismo que faz com que não seja pelo fato de um cara estar na televisão hoje, por exemplo, né? Se utilizando dos recursos de câmera, de exposição de fatos, de entrevistas, de depoimentos, né? Que não seja por isso que a gente vai considerar que esse cara, que é o Ratinho, por exemplo, está fazendo jornalismo. Não. Esse conceito de jornalismo ele nos dá um marco fundador histórico, que é interessante, relaciona o jornalismo com a modernidade, joga o resto tudo para outras práticas parecidas com o jornalismo, mas que não são jornalísticas. E também, depois que o jornalismo surgiu, quer dizer, ele também é capaz de separar uma espécie de joio do trigo lá, de coisas que parecem que são jornalismo, mas no fundo não são. São sensacionalismo barato. Por quê? Porque falta um elemento crítico, que é da natureza do jornalismo, de uma racionalidade que problematiza as coisas e joga aquelas questões criticamente para que haja transformação. Isso é da natureza do jornalismo, para que haja melhoria. Né? Então você pegar os exames de DNA e colocar duas pessoas lá para debater na televisão é alguma coisa muito mais parecida com o que faziam os romanos lá, com seus gladiadores, né? Quando colocavam os caras lá para se matar. Você quer ver as pessoas se trucidando. Né? Só que na versão contemporânea do nosso jornalismo, ou da nossa comunicação televisiva sensacionalista, em vez de espada, de gládio, né, das armas e tal, você põe as pessoas falando, você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá, e aí lá no final da batalha o cara pega o exame de DNA e fala, tá aqui, né? Quer dizer, e determina quem foi o vencedor lá, de toda aquela coisa lá que se falou, um a respeito do outro, né? De quem que realmente estava com razão ou não, né? Enfim, é isso que vocês estão entendendo, isso não tem nada a ver com jornalismo, porque falta esse elemento crítico. Tá? Então aí já dá para a gente separar uma coisa nítida. Né? Por outro lado também, dentro da perspectiva desse conceito, quer dizer, mesmo aquilo que vai ser veiculado num jornal tradicional, que não seja tão sensacionalista assim, também dá para a gente colocar ali a régua da criticidade e medir até que ponto aquilo efetivamente está se tornando uma crítica do poder político, por exemplo, da tradição. Né?
ou se aquilo não está se tornando, num certo sentido, um defensor da tradição contra o ataque da crítica jornalística. Então isso a gente vai ver em muitos momentos da história do jornalismo. Quer dizer, o jornalismo vem com a crítica falando, olha, esses caras estão fazendo coisa errada e tal, e quem está sendo criticado, que é a própria tradição, vai tentar se defender com alguma coisa parecida com o jornalismo. Mas que, evidentemente, se é que a gente vai chamar aquilo de jornalismo, a gente vai ter que dar um nome bem claro para aquilo. Aquilo é um jornalismo chapa branca, de defesa da tradição, de defesa de valores arcaicos, retrógrados, atrasados, daquela mentalidade, né, que a modernidade se propõe a superar. Tá? Então, a gente é capaz de fazer um jornalismo, por exemplo, que defenda né, matérias jornalísticas que defendam um governante sem vergonha, um governante que não merecia estar no governo, uma pessoa que tem pensamento racista, homofóbico, né, golpista. É possível ter uma imprensa que faça isso, mas a gente vai chamar isso de jornalismo chapa branca. Um termo que talvez a gente possa utilizar, que vem lá do século XIX, é jornalismo áulico, de um jornalismo que fazia o jogo da nobreza. Tá? Ou seja, é um jornalismo de reação à crítica, que quer justamente manter as coisas do jeito que estão. E aí a gente já percebe, quer dizer, que é um jornalismo que é reativo à natureza do jornalismo mesmo. O jornalismo mesmo nasce como uma proposta de racionalidade, de sujeitos racionais que querem transformações, por quê? Porque tem direitos humanos, porque tem direitos sociais. Então eu tenho o direito de questionar uma lei que me fala assim, olha, você vai ser obrigado a engolir o presidente da República porque ele foi eleito por 4 anos. Eu tenho direito de levantar o nariz e falar assim, olha, se o cara enganou tão bem a população, que as pessoas, em maioria, votaram nele, mas, depois de um ano, ele está tão desmascarado que 80% da população seja contra ele propõe uma lei aí que cria um mecanismo que todo mundo vai para a urna e depõe o presidente, entendeu? Cria um impeachment por impopularidade. É uma lei possível. Não é uma lei injusta você depor um presidente por impopularidade. Né? Por quê? Porque no processo eleitoral como é dado, quer dizer, a gente pode ser enganado numa eleição. E um cara que parecia ser o salvador da pátria, no meio do caminho a gente percebe que é um picareta, que é um golpista. Né? Pois bem, estou resumindo para vocês a história da eleição do Collor de Mello, que é um cara que foi tão picareta e tão golpista que a própria mídia se voltou contra ele, todo mundo se voltou contra ele e houve um processo de impeachment. Né? Então é isso, esses mecanismos da ordem do político, né? Que são garantias de direitos sociais, porque eu quero ter o direito de ser representado direito por um presidente da República, por exemplo. Né? E que são lutas, são conquistas. E que, como vocês vão ver, quer dizer, são conquistas, às vezes, de 100 anos, de 200 anos. Até que aquela força, né, retrógrada lá daquele passado que a modernidade achou que só pelo fato de surgir um projeto de modernidade aquilo lá meio que ia acabar naturalmente, né? Mas não, a tradição tem poder. A tradição tem poder, quer dizer, é uma tradição que diz que as pessoas são proibidas de praticar aborto, por mais que a ciência tenha mecanismos modernos, existam situações sociais em que o aborto seria plenamente justificável. Enfim, cada país está pensando de um jeito. Tem país que realmente liberou. Quer dizer, se a pessoa, porventura, engravidar sem ter desejo, vai lá e aborta. É uma coisa do pacto social. Quer dizer, onde que a sociedade quer que as coisas cheguem ou não, né? E aí, nesse sentido, o jornalismo vai lá e joga a luz crítica, falando, pô, o que está por trás disso, né? Porque o jornalismo ele pode pegar um problema que aparentemente é uma questão boba e transformar aquilo numa coisa legal. Né? Até a questão do ratinho lá, de DNA e tal, não sei o quê. Só que em vez de simplesmente ficar explorando aquilo como se fosse um circo, né? Quer dizer, problematizar aquilo. Quer dizer, por que tem gente, então, que nega a paternidade? Quais são os problemas sociais que estão por trás dessa história? Por que isso está acontecendo tanto? Tá? E tentar entender, aí jogar luz num negócio que
esse tipo de programação sensacionalista não quer jogar luz, eles querem simplesmente levar aquilo a público e criar audiência e ganhar dinheiro com a música. Né? E vocês entendem? Então, que é um conceito de jornalismo que o Ciro Marcondes oferece para a gente por meio desse livro dele, que começa a deixar claro para a gente qual é a natureza de matérias, de reportagens, né, que novamente volto a insistir, quer dizer, essa construção do conceito de jornalismo é um negócio gradativo. A gente começou lá com o conceito de comunicação, a gente viu que o jornalismo é um tipo de comunicação que envolve, né, uma série de problemas e tal, não sei o que lá, que o Rossi problematiza, principalmente válidos para a imprensa contemporânea, e agora a gente chega no momento que a gente fala assim, olha, existe uma natureza da matéria jornalística que vai deixar claro, efetivamente, se ela tem esse compromisso com a racionalidade, se ela tem esse compromisso com uma transformação do mundo no sentido da melhoria do mundo, ou se ela é simplesmente uma coisa que joga lá uma informação qualquer e porque ela está atrás de audiência de retorno financeiro, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, aí o Ciro Marcondes ele vai problematizar, né, o fato de que o jornalismo ele é um filho legítimo da Revolução Francesa, ele tem essa característica de ser síntese do espírito moderno, então a razão impondo-se diante de tradições obscurantistas, questionamento de autoridade, crítica da política, confiança no progresso e aperfeiçoamento da espécie, né? O conceito é esse. Agora, que isso também envolve uma questão de ordem do desenvolvimento do jornalismo também, tá? Do desenvolvimento, para onde que esse jornalismo está indo, né? Que, digamos assim, do jeito que o Ciro Marcondes coloca, é muito assim, tem 4 fases a história do jornalismo. Quando a gente entrar mesmo na história do jornalismo do Brasil, a gente vai ver que a coisa não é tão simplória assim, não é tão ABCD, né? Mas, enfim, que para a gente começar um pontapé inicial na aula de hoje é interessante, porque ele já fala, olha, existem 4 jornalismos. O primeiro, iluminista. O segundo, empresarial. O terceiro, monopolista ou de oligopólio. E o quarto, jornalismo ponto de interrogação, diz o Ciro Marcondes. Quer dizer, algo que talvez ele ache que nem mereça mais esse nome, que talvez chamar de comunicação, justamente pelo caráter sensacionalista e tal, né? Enfim, esse jornalismo contemporâneo de televisão, aí, que é essa mescla, né? Que não é mais jornalismo. No fundo é isso, tá? Como ele não tem coragem de dizer isso, põe um ponto de interrogação lá, mas é isso, quer dizer, essas coisas já não são mais, é tudo parecida, usa o mesmo meio, usa a câmera que nem se fosse um repórter cinematográfico, faz entrevista, pergunta, mas não é, tá? Por quê? Porque falta um ingrediente de racionalidade crítica, tá bom? Então, o que ele vai dizer de cada um desses, né? O primeiro jornalismo foi o da iluminação, quer dizer, esse bem nativo desse pensamento da modernidade, né? E a iluminação, porque o iluminismo é um movimento que coloca isso de maneira mais construída, assim, de maneira mais sólida, né? Que teve por dever a derrubada do poder aristocrático, né? Para dar espaço ao povo. Essa foi a função dela, principalmente nessas revoluções anti-absolutistas, né? Que houve muito precocemente, século XVIII e XIX na Europa, né? E que depois vai esparramando para outros cantos aí. Mas a revolução, essa revolução iluminista, ela vai aderir ao sentido da burguesia, tá? Em contraposição ao operariado. Quer dizer, aí ele já está colocando uma questão que é um problema, uma contradição do próprio projeto de modernidade, né? O projeto de modernidade basicamente é um projeto burguês. E aí vai existir um momento em que a teoria vai apontar limites e contradições do próprio projeto burguês. Tá? É lógico que é muito mais interessante do que a Inquisição, mas o modo de funcionamento da burguesia, o modo econômico de funcionamento da burguesia também tem seus problemas, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? E o jornalismo, nesse momento, vai inclusive cindir, é uma coisa que a gente vai ver nas obras posteriores, num jornalismo operário, num jornalismo popular, e num jornalismo sensacionalista e num jornalismo, enfim, iluminista, né, crítico. Tá? Aí surge um segundo jornalismo, que ele vai dizer que é o jornalismo da grande empresa, que é um jornalismo que já está num momento de desenvolvimento do capitalismo, né,
que vai apontando para o fato de que o jornalismo passa a ter como prioridade, digamos assim, a realização do capital. Ele mesmo é um empreendimento de capital burguês e ele vai querer ganhar dinheiro com o jornal, tá? Que é do surgimento do século XIX, volta a insistir, em outros lugares também, aqui a gente vai ver como é que foi. E que exige maquinários, exige capital, grandes tiragens, quer dizer, já é um outro nível, né, de jornalismo que vai colocar então problemas outros aí pra gente. O valor de troca do negócio se sobrepõe ao valor de uso da informação, que mantém só em aparência o caráter libertário e independente. Tá? Então aí já está começando a ter uma crítica de até que ponto um jornalismo empresarial é capaz de ser realmente libertário, tá? Em relação à ideia de liberdade mesmo, né? E independente. Qual é a autonomia que esse cara vai ter? Aí o terceiro jornalismo, que vai agravar inclusive esse segundo aspecto aí, vai ser o jornalismo de monopólio, que surge a partir de uma organização de forças da publicidade tão violentas, né, das relações públicas também, e que vão desembocar nesses grandes grupos empresariais, né? Aqui no Brasil, primeiro foi o Assis Chateaubriand, depois a Globo, né? Quer dizer, esses grandes grupos, né? Esses trades aí que tem inúmeros veículos, né? Enfim, William Hearst nos Estados Unidos, que tem aquele filme Cidadão Kane, um grande exemplo, né? Mas que então um terceiro momento da história do jornalismo, né? E, enfim, por fim, um quarto tipo de jornalismo, né? Que vai ser esse mais espetáculo televisivo e tal. Ele faz uma crítica muito feroz à televisão e à computação também, tá? Aí ele volta um pouco para alguns detalhes, digamos assim, dessa ordem de jornais que ele apresentou, né? Que a gente pode discutir um pouco, mostrando, né, que o jornalismo, ele em vários momentos, por vários motivos, né, ele começa a divulgar informações a respeito de desastre, morte, coluna social, enfim, coisas diferentes, assim, né? Tem uma famosa piada lá que a gente diz, se o cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia, mas se a pessoa mordeu o cachorro, virou, né? Então você está sempre buscando essa coisa extremamente diferente, né? E aí nesse sentido, uma certa confusão, digamos assim, desse projeto original do jornalismo, que é um projeto de modernidade, com aquela questão do novo, que eu falei para vocês logo no início da aula. Quer dizer, muita gente confunde essas duas coisas. O que é o moderno daquilo que é o novo? O moderno é aquilo que propõe uma superação, uma transformação, uma mudança importante em alguma coisa que está de mau jeito, digamos assim, pode ser melhorada, né? E o novo não. O novo é o fato de que alguém mordeu um cachorro, né? Isso efetivamente não transforma nada, não muda nada, mas vira notícia, né? Porque há essa breve confusão. Então, veja bem, e dentro de uma perspectiva iluminista, isso não leva a lugar nenhum. Dentro de uma perspectiva empresarial, já pode ser que venha no jornal. Né? Dentro de uma perspectiva de espetáculo, pode ser também que dê grandes audiências. Quer dizer, olha como a natureza dos problemas do jornalismo vão se transformando historicamente. Tá? Mas, apesar dessa transformação histórica, quer dizer, o que eu defendo, acho que até mais do que o próprio Ciro Marcondes, é que a gente deve garantir esse conceito de jornalismo iluminista. Ele tem que estar, né? Aquela coisa assim, né? O médico, né? Quando ele faz o seu juramento lá, ele faz um juramento lá, Hipócrates, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um juramento aí a essa tese da racionalidade crítica do jornalismo, né? Que eu acho que tem que ser inerente do exercício da profissão. Se tem desvios, porque precisa colocar a matéria do cara que mordeu o cachorro para vender um pouco, mas tudo bem, quer dizer, é uma questão também desse pacto social, quer dizer, né, até onde que a gente vai levar a criticidade num veículo sem quebrar o veículo do ponto de vista financeiro, até onde que a gente vai conseguir ir levando desafios de transformação social, né, também não se rendendo totalmente, nem fazendo serviço, né, o jogo da tradição que não quer mudança, né? Então essa dificuldade, essa sutileza
que a gente vai ver, principalmente no módulo histórico, né, como é que é mais complicado do que essa coisa plana, né, que o Ciro Marcondes está propondo aqui. A coisa na real é mais difícil, mas, enfim, garantir com que se preserve esse valor, de que é possível, até no jornalismo ponto de interrogação, lá que ele fala que é o quarto momento, quer dizer, isso não é excludente do jornalismo de caráter iluminista. Tá? Esse jornalismo de caráter iluminista é a nossa grande bandeira, quer dizer, aquilo que no fundo, do ponto de vista teórico mais sólido, é aquilo capaz de garantir, inclusive, a defesa do jornalismo, em qualquer momento. Quer dizer, o fato de que, por mais que seja sensacionalista e palhaço, de repente, né, até por interesses econômicos também, de repente, né, toda a mídia se volta contra um presidente crápula e tal, fuzila o cara e derruba. Ótimo, pronto. Cumpriu o seu papel. Pô, nos últimos 10 anos fez serviço de IP, fez. Mas de repente teve um papel importante. Vocês vão ver futuramente aí que a família Frias lá de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, ganhou esse jornal de mão beijada dos militares. Os militares estavam com abacaxi no colo lá, que era a última hora do Samuel Weiner, tinha que passar aquilo para alguém. Aí chamaram o Frias lá, que era granjeiro, e deram para ele o jornal. Tá? E ele ficou naquela lenga-lenga lá, de falar bem de militar e tal, o tempo inteiro, né? Agora, em 84, quer dizer, já depois da fase da abertura, que é 79, os militares têm que afrouxar um pouquinho o poder e tal. Em 84 surge a campanha das diretas, o que o filho do Frias percebe? Fala, pô, é o momento da gente virar um jornal. Da gente virar essa porcaria aí que, né, a gente andou fazendo para embrulhar peixe aí, pro meu pai embrulhar ovo, né? E de transformar isso num jornal de verdade, ele abraça e põe como linha de frente do jornal em 84 a campanha das diretas, né? Ao passo que a Globo, por exemplo, né, tinha comícios com 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas na rua, a Globo não dava um segundo no Jornal Nacional, não falava nada. Tá? Já a Folha de São Paulo não, colocou o Ricardo Couto, que era um repórter especial para cobrir todos os comícios, acompanhava as turnês, Tancredo, do Lula, do Ulisses Guimarães, né, de toda aquela frente, né, que virou uma frente pelas eleições diretas em 84 e que vai acabar resultando na eleição indireta do Tancredo em 86. Ou seja, foi um momento que o jornalismo, né, teve esse papel importante, né? E assim como outros momentos, eu já citei para vocês a queda do Collor, também, o jornalismo começou a bater, porra. Né? Como é que dá um cara que a gente elege achando que, dizendo que vai acabar com o Marajá no Brasil, que vai acabar com regalia, vai acabar com isso e aquilo? Pô, na primeira semana de governo o cara acaba comigo, ele confiscou todas as contas correntes de todos os brasileiros do Brasil inteiro. Né? Todo valor acima de 50 mil cruzeiros na época, nem lembro qual era a moeda, mas enfim, todo esse valor foi confiscado pelo governo. Ninguém mais tinha mais do que 50 mil cruzeiros na conta. Quer dizer, ele confiscou poupança de gente que ficou 40 anos guardando dinheiro para poder aposentar e ter uma vidinha lá, male-male, né? O cara confiscou, gente que tinha vendido o apartamento para comprar outro, ele confiscou dinheiro, o cara não pôde comprar outro, porque perdeu Playboy, entendeu? Porra, derrubaram o cara, tá certo, né? Quer dizer, então é isso, quer dizer, frisar esses momentos em que o jornalismo ganha essa dignidade iluminista e recupera o papel que ele tem que ter, que é o que justifica com que a gente fique anos e anos lendo porcaria lá na Folha de São Paulo, tem hora que eles resolvem se envolver com uma campanha que vale a pena, né? Então, percebam que eu estou criando uma espécie de sutileza, que como, né, eu estou passando valores para vocês do que é jornalismo, né? Eu tenho que acabar adaptando um pouco o livro do Ciro, porque ele é muito plano. Ah, teve um jornalismo iluminista, acabou. Ah, agora é o jornalismo econômico, acabou. Agora eu ligo política, né? Não dá, né? Essas coisas são muito redutoras, né? Então eu tento recuperar, na verdade, o que tem de riqueza do conceito dele de jornalismo e fazendo esse tipo de nuance, de colocando isso, tá? O Ciro Marcondes fala um pouquinho, né, de um conceito que é o conceito de esfera pública, né, que é um conceito que surge de um livro do Habermas, que é um cara da escola de Frankfurt, que futuramente vocês vão ver isso em teoria da comunicação, provavelmente, mas ele percebe, né, que é algo que é a gênese, digamos assim, do surgimento do jornalismo, é algo que ele chama de esfera pública, né,
que nasce de uma prática burguesa de criticar obras de arte, de criticar música do período romântico ali, poesia, né? E que, enfim, frequentava-se nos saraus da burguesia, ia lá o Beethoven, tocava uma sonata, aí o pessoal falava bem, falava mal, discutia, pô, isso podia ser diferente. Então, era uma esfera pública originalmente de discussão literária e musical, mas que passa a ser uma discussão política, né? Tipo, alguém virou algum dia lá e falou, pô, já que ele tá falando mal do Beethoven, vamos falar mal do rei também, e começa uma outra discussão do imperador, começa um outro tipo de discussão de esfera pública, de opinião política, né? E que isso, no fundo, quer dizer, quando as revoluções burguesas começam, essa opinião pública ela pode sair de dentro da casa dos burgueses, ela pode ir para a rua e ela pode ir para os jornais também. Então seria meio que a gênese, né? Do jornalismo também está nessa questão dessa discussão, da formação da opinião pública a partir de debates racionalistas, né? E aí, veja que a gente volta naquele problema que eu já assinei para vocês, quer dizer, existem razões críticas que nitidamente estão abalando valores de uma tradição e estão tentando modernizar e mudar o mundo, e existem contra-razões conservadoras que justamente vão tentar impedir a mudança. Né? Então, naturalmente, do nascimento do jornalismo nasce um contra-jornalismo, que é isso que a gente chama de jornalismo também, mas que eu estou frisando aqui, que aí não é um jornalismo iluminista, é um jornalismo áulico, um jornalismo chapa branca de governo, que está justamente querendo brecar as transformações. E vocês vão ver como isso, na história do jornalismo do Brasil, é uma coisa crítica, né? Porque a nossa história é toda arrastada, quer dizer, a gente vai se livrar a gente nem se livrou, né? Enfim, de mazelas de tradição, de passado aí, que a gente tem várias que a gente não se livrou, racismo, sexismo, patriarcalismo, né? Uma série de coisas aí que, infelizmente, né, é esse lento e gradual passo a passo da modernidade, assim, né? Que, enfim, coloca a gente num atraso que aí, até o término da disciplina, eu acho que vocês vão entender exatamente as razões, né? É por isso que eu organizo a disciplina dessa maneira, assim, começando com essa introdução do conceito e depois abrindo para a dimensão histórica, tá? Por outro lado, quer dizer, ele cria aqui também uma figura, né, de uma crítica a essa noção de transparência. Né? E aí ele já está numa fase do livro dele, mais para frente ali, que ele já está falando uma espécie de crise da modernidade, apontando para uma discussão lá dos anos 90, de talvez pós-modernidade e tal, que é a parte do livro dele que, como eu tenho menos interesse, eu vou trazer menos aqui para vocês. Agora nada impede que vocês leiam lá, entendam a discussão que ele está levando à frente, mas que eu acho que foi uma discussão um pouco até superada, num certo sentido, né? Mas que fala de desilusões que realmente o projeto da modernidade viveu, né? Desilusões da modernidade. Pô, a guerra, entendeu? Guerra mundial. São desilusões da modernidade. A gente achava que ia cada vez mais melhorando e de repente surge campo de concentração, né? Então são os trancos, né, que a gente leva de vez em quando, mas que justamente, né, do meu ponto de vista, tem a ver com essas forças, né, que conseguem canalizar energias de tradições retrógradas, né, e dar novas roupagens com cara de modernidade, mas que no fundo de moderno não tem nada, né? Quer dizer, então são projetos totalitários, redutores de liberdade, né? Não tem como, se a sociedade vai ganhando liberdade, quer dizer, qualquer projeto que queira tolher liberdade é um projeto de atraso, não tem dúvida nenhuma. Pô, onde que tinha, né? Essa ordem de atraso, né? De matar gente em massa, né? Havia momentos da tradição lá, por exemplo, nas cruzadas e tal, era isso, tinha que exterminar um povo lá. Pô, se surge um negócio desse na década de 30 na Alemanha, quer dizer, isso nitidamente é um revival de cruzadas, entendeu? Né? De intolerância religiosa, né? Que teoricamente, quer dizer, já estaria até mais ou menos, mas não está, porque cada país tem seu timing, quer dizer, a Alemanha até 1919 era um império. Então como é que você vira de um império uma coisa interessante? Né? Não vira.
são as desilusões, né? Que no fundo não são desilusões. É o timing que tem para você mudar certas coisas que estão tão arraigadas numa tradição, né? É chamada República de Weimar, que vai de 1933, 33 Hitler toma o poder. Quer dizer, é uma república completamente fraca. Por quê? Porque um monte de gente lá ainda é imperialista. Os caras são anti-republicanos. A República de Weimar foi uma imposição porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. É por isso que a Alemanha virou república. Agora, quando é uma coisa que vem de fora, assim, né, uma coisa do gênero, pô, perdeu a Guerra Mundial, vai ter que, na marra, virar república, percebe-se, né, que as estruturas feudais lá que davam suporte ao imperialismo alemão, eles não tinham sido desmontados. Não é porque virou república que as pessoas perderam seus feudos, perderam seus latifúndios, né? Justamente, ó, a República de Weimar é um governo republicano que não tem força nenhuma, não tem força para fazer uma reforma agrária, para acabar com o poder da agricultura feudalista, de origem feudalista. Então, é uma república que não foi república, né? Quer dizer, tentou-se ali, mas não é do dia para a noite que virou república, vai virar maravilha. Aí, como foi forçado, né? Quer dizer, as forças retrógradas surgem numa nova roupagem nazista lá e tal, em 33 a gente vai ter que aguentar até 45, quer dizer, 12 anos de existência real do nazismo, né, na história do país como a Alemanha. Então são essas tensões, né, que aí mais no módulo histórico a gente vai ver, mas o Ciro ele reduz demais, entendeu, essa questão, ele acha que isso também tem a ver com uma certa mitologia que o iluminismo cria em torno da transparência. Então ele vai dizer, a transparência no fundo é um mito, né? Então ele vai discutir um pouco essa coisa de que a luz sempre melhora, sempre coloca, melhora o desconhecido e tal. Ele vai mais ou menos colocar em xeque. Mas ele está aprofundando as questões, quer dizer, ele vai colocar aqui quais são os valores da filosofia, a autonomia da razão, a desconfiança contra as autoridades, a ideia de que a autoridade deve prevalecer em si, tá? Notadamente valores religiosos, né? Uma crítica da política, a defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são o mote da própria Revolução Francesa, a ideia de progresso, né? Então ele vai, enfim, aprofundar no livro dele as coisas que eu mais ou menos tentei passar na aula de hoje para vocês, tá? Mas sempre apontando, né, para essa perspectiva das desilusões em relação à modernidade, né, de que, enfim, essa evolução do homem não é uma coisa linear e tal, enfim, nem os iluministas disseram que era também. Mas, enfim, que é uma crise dos projetos utópicos, aí ele cita o comunismo, o socialismo, o fascismo, né, e o próprio projeto liberal, num certo sentido. E aí ele fala de uma tese ainda do fim da história, que é uma coisa bem anos 90, assim, que eu não vou nem discutir com vocês, porque eu acho que não vale muito a pena. Quando ele discute o quarto jornalismo, só vou falar mais alguma coisa, é quando ele diz justamente que tem essa hegemonia das assessorias de imprensa e das agências de publicidade, né? E que, segundo a perspectiva dele, é meio que uma substituição do jornalista por um cara que é um comunicador, né? Que não seria mais um jornalista, é um cara que faz... É tipo uma telefonista, que ele faz funcionar o sistema. Tá? E aí ele vai fazer uma crítica, então, muito violenta à televisão e à informática, porque ele acha que são instrumentos que acabam impondo muito essa figura desse comunicador, que é um cara meio sem capacidade crítica, sem papel crítico dentro das coisas que ele faz, né? E aí muito em torno, por exemplo, da velocidade que a televisão exige, né? Então é uma coisa tudo muito corrida, o computador faz a gente trabalhar que não os doidos, vocês devem estar sentindo agora quanto a gente trabalha mais, né? Por força da velocidade da tecnologia que coloca o ritmo para a gente, né? E é um ritmo acelerado, né? O puro, ao vivo, também, televisão cria uma espécie de mitologia, de transparência, de que todo mundo sabe de tudo e tal, e que no fundo ninguém sabe de nada, né? Mas enfim, é uma discussão que a gente não tem como aprofundar muito aqui.
E a ideia também de que a televisão tem que ser rasteira e fácil, porque ela tem que ser popular, tem que atingir muita gente, e parte do pressuposto de que o povo é imbecil, né? Quer dizer, é tudo uma ordem de teorias da comunicação que futuramente esses vão ter contato também, tá? Então, com base nisso, ele faz uma crítica violenta da televisão e da informática, né? Que vai resultar na finalização do trabalho dele. Pois bem, espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de jornalismo com o qual a gente vai trabalhar nessa disciplina. Não é um conceito tão simples assim, talvez seja muita novidade e muito volume de informação para a trabalho de vocês. Então sugiro que particularmente essa aula, se puderem, assistam mais de uma vez, tentem com calma acompanhar os passos que eu vou dando, para explicar primeiro o que é modernidade, de que maneira a modernidade tenta deixar para trás um passado atrasado, baseado em tradições que porventura não estejam respondendo muito às ansiedades da modernidade, né? E a fundamental, que eu chamaria a atenção, seria da autonomia dos sujeitos, né? Então, principalmente se livrar dessa coisa de, seja de qualquer ordem que for, de gente que quer mandar no nariz da gente, sabe? O sujeito moderno ele tem que ser um sujeito autônomo, ele tem que ser o dono do nariz dele, e ele tem que tomar o rumo de para onde ele vai a partir de análises racionais, que todo mundo é capaz de fazer, desde que bem informado, desde que aprenda como é que funciona o mecanismo da crítica, né? Todo mundo é capaz de fazer, então a gente tem que trazer para a gente essa função. Isso não é uma coisa tão simples assim, tão dada, mas em algum momento a gente tem que trazer isso para a gente, né? E esse é o projeto da modernidade, né? Então, como que, com base nesse projeto da modernidade, começa ali no século XIX e vai até o final do XVIII, em termos de filosofia, pelo menos, né, que é sistematizar esse pensamento da modernidade, do sujeito moderno, racional, que cria conhecimento, que cria comportamento ético, que cria leis, que cria sistemas políticos e que propõe sistemas políticos para dar jeito na organização social coletiva, né? Então, como é que é nesse projeto que nascem essas figuras do burguês, do político e do jornalista como participantes desse projeto, e jornalista no sentido de garantir, então, os direitos fundamentais, né, sociais e individuais dos sujeitos, né, dentro desse novo modo de sociedade, né? E aí, então, essa perspectiva do jornalismo com uma razão, que critica as tradições, os políticos atrasados, as coisas erradas, né? E lança a luz da razão ali para tentar mudar esse negócio. Tá? Então, fixem bem esse conceito de jornalismo, que vai ser importante para o desenvolvimento da disciplina, tá? E até o próximo encontro. Então, valeu, obrigado.